Capítulo 17 das medidas administrativas. Artigo 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Inciso 1. Retenção do veículo. 2. Remoção do veículo. Inciso 3. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 4. Recolhimento da permissão para dirigir. Inciso 5. Recolhimento do certificado de registro. Inciso 6. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. 7. Vetado. Inciso 8. Transbordo do excesso de carga. Inciso 9. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Inciso 10. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. Inciso 11. Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Parágrafo 1º. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Parágrafo 2º. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas. Parágrafo 3º. São documentos de habilitação. Inciso 1. A Carteira Nacional de Habilitação. 2. A permissão para dirigir. E, inciso 3. A autorização para conduzir ciclomotor. Parágrafo 4º. Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso 10 o disposto nos artigos 271 e 328, no que couber. Parágrafo 5º. No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro no Renaxo ou Renavan, conforme o caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. Parágrafo 1º. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Parágrafo 2º. Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Parágrafo 3º. O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Parágrafo 4º. Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no artigo 271. Parágrafo 5º. A critério do agente, não se dará retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Parágrafo 6º. Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o parágrafo 2, será feito registro de restrição administrativa no Renavan por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização. Parágrafo 7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 271. Artigo 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Parágrafo 2. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Parágrafo 3º. Se o reparo referido no parágrafo 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para a reapresentação. Parágrafo 4º. Serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. Parágrafo 5º. O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no artigo 328, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no parágrafo 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. Parágrafo 7º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Parágrafo 8º. Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. Parágrafo 9º. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Parágrafo 9º. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, e prazo razoável, não superior a 15 dias, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Parágrafo 9b. O disposto no parágrafo 9º deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso 5 do caput do artigo 230 e no inciso 8 do caput do artigo 231 deste Código. Parágrafo 9c. Não efetuada a regularização no prazo referido no parágrafo 9º deste artigo, será feito registro de restrição administrativa no Renavan por órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, o qual será retirado após comprovada a regularização. Parágrafo 9d.
O descumprimento da obrigação estabelecida no parágrafo 9º deste artigo resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto neste artigo. Parágrafo 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 meses. Parágrafo 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. Parágrafo 13. No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas. Artigo 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. Artigo 273. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando, inciso 1, houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se, alienado o veículo, não for transferido à sua propriedade no prazo de 30 dias. Artigo 274. O recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando, inciso 1, houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se o prazo de licenciamento estiver vencido. Inciso 3. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Artigo 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. Artigo 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165, parágrafo único. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. Artigo 277. O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. Artigo 278. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no artigo 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória. Parágrafo único. No caso de fuga do condutor à ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no artigo 210. Artigo 278. Ao condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos artigos 180, 334 e 334-A do Código Penal, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 1º. O condutor condenado poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma deste Código. Parágrafo 2º. No caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de que trata o caput deste artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Artigo 279. Em caso de sinistro com vítima envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. Artigo 279-A. O veículo em estado de abandono ou sinistrado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito independentemente da existência de infração à legislação de trânsito. Nos termos da regulamentação do CONTRAN, parágrafo 1º. A remoção do veículo sinistrado será realizada quando não houver responsável por ele no local do sinistro. Parágrafo 2º. Aplicam-se à remoção de veículo em estado de abandono ou sinistrado as disposições constantes do artigo 328, sem prejuízo das demais disposições deste Código.